Valendo esse pessoal, Hora Hard, com mais um quadro, entrevistas EAD. Então a galera pediu durante alguns anos, a gente refutou, que a gente gosta mais de ajuda as bandas, trocar uma ideia, mas no período que a gente está vivendo, nos força a experimentar coisas novas. Então fique agora com mais uma entrevista, Hora Hard EAD. Olá pessoal, nós somos a Invene e a gente vai bater um papo com o pessoal da Hora Hard. Bora conferir? Olá pessoal, meu nome é André Dono, sou guitarrista. Olá, eu sou o Bruno Oliveira, baterista. Eu sou Verônica Gonçalves, baixista e vocalista da Invene. Bom, pra quem não sabe, eu e a Verônica nós somos casados e a música está sempre presente na nossa casa, né? Ela é professora de canto e antes da gente casar eu já tinha tido banda, mas só que eu fiquei mais de 15 anos sem tocar guitarra. Daí, recentemente, ela me incentivou a voltar a tocar guitarra e a gente tinha uma proximidade, uma amizade bem legal com o Bruno. Aí surgiu de convidados para fazer esse projeto, né? E em fevereiro de 2025, esse ano, a gente deu um pontapé inicial na Invene. Bom, a minha influência maior assim hoje é do hardcore melódico, né? Dead Fish, Led Blaine, um pouco de punk rock também. Gosto também muito de uns sons novos que está surgindo, né? Spirit Box, Ginger, essas coisas todas. Um pouquinho de metal também, no metal ali. Um pouquinho de tudo, pra falar a verdade. Mas é um pouco mais hardcore, puxa assim, mais pro som da Invene, mais parecido assim. As bandas que eu tive anteriormente, desde os meus 16 anos ali, comecei com Container, foi onde eu tocava guitarra, depois foi pro Silent Soul, onde foi uma parte ali do hard rock, tocava Bon Jovi, Kiss, né, essa experiência toda. Depois teve um gap aí, tive outras bandas, um cover também de Gritando HC, um pouquinho. Eu toco vários instrumentos desde os meus 16 anos, já passei por vários outros tipos de banda. Hoje, atualmente, eu tenho duas bandas, a Sentença e a Invene. E também eu leciono na Escola Fama de Música, onde foi que, graças ao André e a Verônica também, eles me deram esse suporte maior e incentivo, né, para poder lecionar o instrumento que hoje eu toco, que é a bateria. Bom, minhas influências elas vêm da mesma escola do Bruno, né, de punk rock, hardcore, né? Tive banda na minha adolescência, banda de punk rock, onde a gente tocava bastante cover de Grito no HC, Cólera, Blind Pigs, Ratos de Porão, né? Chamava Juster. Depois, com o fim dessa banda, montei uma outra banda que era de hardcore melódico, mas a gente já focava mais em bandas fazendo um conteúdo mais autoral, né? Tocamos com algumas bandas grandes da cena, como Sugarcane, Glória, Prince of Days. E depois, com o final dessa banda, eu entrei numa banda de crossover com uns amigos meus da cidade de Ferraz de Vasconcelos, que era o Projeto Acura, que era um som mais pesado, né? Mais crossover mesmo. E depois eu tive que sair da banda por conta de trabalho, assim, e daí eu fiquei todo esse período sem tocar e retornei agora com a Invene, né? Com esse projeto de música autoral. Bom, bandas que me influenciam diretamente no som que eu procuro compor na Invene vão desde bandas como Bullet for a Valentine, próprio Metallica, né? Taking Back Sunday, próprio Motorhead, bandas nacionais muito Dead Fish, Pense, Street Bulldogs, Sugarcane, né? Então são essas bandas que ajudam a criar, a compor pra Invene, né? Eu sempre fui escutar muita coisa diferente. Eu, de adolescente, assim, a minha influência maior é o metal mesmo, assim, né? Tanto que o primeiro grande show que eu fui na minha vida foi Iron Maiden, turnê do Fear of the Dark, assim. Mas eu escutava muita coisa de hardcore, de punk, por conta de uma melhor amiga que eu tinha na adolescência, a Maísa. Então a gente meio que trocava, assim, experiências de estilos, assim, né? Fora isso, eu sempre estudei muitas coisas dentro da música clássica também, tanto que eu tenho a formação como cantora lírica. Então, assim, eu sempre falo pra todo mundo, eu gosto de música boa, música que me toque, né?
Então, assim, eu tenho uma influência muito vasta, assim. Isso ajuda bastante, assim, na parte de processo de composição melódica e tudo mais, dado essa diversidade que eu tenho, assim, né, de influências musicais. E como, assim, experiências anteriores, assim, se eu for falar de banda mesmo, eu venho da minha primeira banda mesmo. Todo o meu trabalho anterior sempre foi como cantora lírica, tanto em coro, quanto em projetos também específicos dentro da música de câmara brasileira e tudo mais. Inclusive projetos didáticos, né, que a gente explicava, as canções que a gente cantava, os compositores, a gente sempre fazia, pautava, né, o recital em poder transmitir para o público um pouquinho da história da música, um pouquinho da história daqueles compositores. Então, é mais ou menos isso. Trabalho como professora de canto, né, também, além da minha formação também, assim, meu estudo em outros instrumentos, né. Sou baixista também, mas também já estudei bateria, já estudei guitarra, já estudei violão, já estudei piano. Não toco nenhum deles perfeitamente, mas assim, tive uma experiência legal assim, em vários outros instrumentos, né? E eu falo que toda essa experiência ajuda bastante na parte depois da composição, por exemplo, das harmonias, né? Das melodias da música. É isso. Bom, eu estou aqui para falar do processo de criação e composição das músicas, tá bom? Eu vou estar aqui com ele, que faz tudo isso, tá bom? André, Doro. Fala um pouquinho pra gente como é que faz isso. Bom, na Invena a gente fala sobre alguns temas mais introspectivos, né? Sobre uma das dores que todos como ser humano sentem, né? Então a gente aborda muitas questões psicológicas, questões de luto, questões de síndrome do impostor, de depressão, de ansiedade, né? Que eu acho que, por mais que seja um tema assim, às vezes um pouco mais pesado, né? É algo que todo mundo passa, todo mundo sente, e a gente achou que poderia ser um diferencial para a composição falar sobre esses assuntos com uma melodia marcante, né? Com alguns riffs de guitarra, bem interessante, bateria mais pesada, né? E normalmente eu determino sobre o assunto que eu quero compor, vou falar sobre isso, vou lá, começo a escrever, penso em algum riff de guitarra, daí com a letra pronta eu passo para Verônica, que ela consegue fazer um encaixe da melodia que fica muito melhor do que as vozes na minha cabeça. É muito legal assim, porque quando eu penso na criação das melodias para as músicas, né, e como o André falou, né, a gente trabalha muito com essa temática mais psicológica, né, até pensando que a gente vive uma sociedade, né, atual, emocionalmente fragilizada, emocionalmente sobrecarregada. Então são coisas que fazem parte do nosso dia a dia. Então, quando eu penso na questão de harmonia e tudo mais, eu penso muito nas letras, por exemplo, e o colorido dos acordes e tudo mais que eu vou pensando, exatamente para dar mais verdade àquilo que está sendo cantado, que está sendo falado, né? Então, normalmente a gente tem essa dinâmica, né? O André me passa as letras, algumas músicas ele já vem com riff e a métrica já do que ele quer. Algumas composições, por exemplo, ele me passou a letra e deixou que eu criasse livremente tanto a melodia quanto a parte de harmonia. E depois que a gente já tem essa base estruturada, aí a gente já passa para o Bruno, para ele poder fazer toda a criação da linha de bateria também, para trazer mais peso também para as músicas. Onde a magia acontece, parte da cozinha. É isso aí. Nós gravamos as nossas duas primeiras músicas, né, que nós já tínhamos compostas com o Ed Mark, em Poá. Ele fez uma iniciativa de gravar bandas ou completamente formadas por mulheres, ou com mulheres que estivessem em situação de liderança nas bandas, né, vocalistas. E eu entrei em contato com ele, né, se ainda tinha vaga para esse projeto. E ele falou que sim, e foi muito bacana, porque desde o começo ele foi muito solícito, muito aberto às nossas ideias. E foi um processo muito proveitoso, eu acho que assim, pensando assim, em como ele deixou, né, o clima pra gente, né, ele deixa a gente muito à vontade para gravação, todas as coisas que ele pontuou pra gente
fazer na hora foram muito bacanas, assim, né? Algumas mudanças, algumas coisas de estrutura, assim, mas sempre respeitando, né, a composição que a gente já tinha levado. Então foi um processo muito bacana. E a gente até se surpreendeu, assim, porque quando nós fomos gravar a gente tinha praticamente 2 meses só de ensaio. Exatamente. Né? Então a gente achou que a gente estava ousando demais, inclusive, de gravar com só 2 meses. E foi muito engraçado, porque assim, acho que de nós 3 aqui, o André é sempre o mais otimista da banda. Ele confia no que ele faz. E acho que eu e o Bruno, a gente sempre foi assim, ai meu Deus, será que vai rolar, meu Deus, né, tal. Até porque a gente estava tão nervoso uma semana antes, né, no ensaio, né, antes da nossa gravação. Não conseguimos tocar uma música, né, no ensaio. Não, assim, o ensaio foi terrível, assim. Então, tipo, foi aquele ensaio que a gente falou, meu Deus, a gente vai gravar semana que vem com isso. E quando a gente chegou lá, quando, né, nós ouvimos a gravação, né, porque ele fez já uma pré-gravação para conhecer também o som da banda. E aí quando a gente se ouviu assim, né, nos fones, a gente falou assim, nossa, é a gente, que bacana, assim. Então foi muito legal, né, e foi fundamental pra gente fazer essa gravação no começo, porque eu acho que deu mais gás pra gente continuar o projeto e ver que a gente tinha, assim, condições de continuar com a banda e investir no processo criativo da Invene. Então foi muito importante para que a gente se sedimentasse enquanto banda. E para pedir também agora para vocês fazerem as partes de vocês, é seguir a gente nas redes sociais, tá bom? É invene.oficial em todas as plataformas, né, André? Isso mesmo, se você quiser, pode acessar o site invene.com.br, onde tem todos os links das plataformas. A gente já tem a nossa primeira música, a página está disponível no Spotify, todas as outras streamings, e também tem um vídeo bem legal no YouTube. A gente queria agradecer muito a Hora Rádio por essa oportunidade de a gente contar um pouquinho aí da nossa história. Valeu! Conhece a Hora Hard?